A Floresta dos Sussurros, segunda temporada, episódio 1. Quando o silêncio começa a responder, ninguém percebe quando começa. Não existe um dia exato. Não existe um momento claro. O silêncio, simplesmente, muda. Júlio percebeu isso numa terça-feira comum. Sem floresta, sem trilha, sem nada que pudesse ser chamado de sobrenatural. Acordou cansado, como vinha acordando há meses. O corpo pesado. A cabeça cheia, a sensação constante de que estava atrasado para alguma coisa que ele não sabia exatamente o que. O despertador tocou 3 vezes antes que ele tivesse forças para desligar. O quarto estava silencioso demais. Não o silêncio confortável da madrugada, mas aquele silêncio espesso que parece ocupar espaço. Ele se sentou na cama, esfregando os olhos. O apartamento, normalmente cheio dos ruídos da cidade que acorda, estava mudo. Não ouvia os carros lá fora, nem os vizinhos se arrumando para o trabalho. Apenas o silêncio. Um silêncio que parecia ter peso, que pressionava seus tímpanos. No caminho para o trabalho, dentro do metrô lotado, o silêncio continuava. As pessoas conversavam, mas as vozes pareciam distantes, abafadas, como se viessem de debaixo d'água. Ele via os lábios se moverem, as expressões nos rostos. Mas os sons eram apenas um zumbido baixo e sem sentido. Júlio colocou os fones de ouvido, aumentando o volume no máximo. A música começou, mas parecia oca, sem vida. Era como se algo estivesse filtrando a alegria, a energia, deixando apenas uma carcaça sonora. Ele arrancou os fones. O silêncio voltou, mais forte do que nunca. Agora, ele não era apenas espesso. Ele parecia ter uma textura, uma presença. Ele podia sentir o silêncio na sua pele. Durante a reunião no escritório, seu chefe falava sobre metas e prazos. A boca do homem se movia, mas para Júlio, era uma pantomima. As palavras não chegavam. Ele apenas via a gesticulação, os gráficos na tela, os rostos preocupados dos colegas. Ninguém mais parecia notar. Estavam todos reagindo, concordando, anotando. Só ele estava preso nessa bolha de silêncio. Um pânico frio começou a subir por sua espinha. Ele estava enlouquecendo? Era um sintoma de estresse, de burnout. Ele tentou se concentrar, forçar seus ouvidos a funcionar. Foi quando ele ouviu. Não era uma voz, não era um som. Era algo diferente. Um pulso dentro do silêncio, como um coração batendo muito, muito devagar. Tum. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá, vindo de dentro do silêncio. O silêncio estava vivo e estava começando a respirar. Naquela noite, Júlio mal dormiu. O som pulsante estava sempre presente. Ficava mais forte no escuro, no silêncio absoluto do seu quarto. Tum-tum. Era um ritmo lento, constante. Ele revirou a casa inteira procurando a fonte. Desligou a geladeira, o disjuntor geral. Nada. O som não vinha de nenhum aparelho. Vinha de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era o som do próprio silêncio. Pela manhã, exausto e com os nervos à flor da pele, ele abriu a janela. A cidade ainda estava estranhamente quieta. Foi então que ele viu, no prédio em frente, na janela de um apartamento igual ao seu, uma mulher o encarava. Ela tinha olheiras profundas, o rosto pálido e uma expressão de puro terror. Ela levou o dedo indicador aos lábios, num gesto universal de silêncio, e depois, lentamente, apontou para o próprio ouvido. Ela também estava ouvindo. Ele não estava sozinho. O silêncio estava se espalhando. Eles se encontraram no café da esquina. O nome dela era Clara. Ela começou a ouvir o pulso há 2 dias. Para ela, soava como uma respiração lenta e profunda. Eles conversaram em sussurros, com medo de que falar alto pudesse atrair, seja lá o que fosse. Outras pessoas no café pareciam normais, rindo, conversando alto, mas Júlio e Clara viam outros como eles. Pessoas com um olhar perdido, que se sobressaltavam com qualquer barulho repentino, que pareciam estar ouvindo algo que mais ninguém ouvia. Eles eram ilhas de silêncio em um oceano de ruído. Clara tinha uma teoria. Ela acreditava que não era o mundo que estava ficando silencioso, eram eles. Algo os estava desconectando do som do mundo
e os conectando a outro som. O som do que vem depois. O som do que está por trás de tudo. Enquanto ela falava, o pulso no ouvido de Júlio mudou. Não era mais apenas um tum, tum, tum. Entre as batidas, um novo som começou a se formar. Um arrastar. Um farfalhar sutil, como folhas secas sendo pisadas em uma floresta onde não deveria haver ninguém. A floresta estava chamando de volta, mas desta vez, ela não precisava que eles fossem até ela. Ela estava vindo até eles, através do silêncio, e o que antes eram sussurros, agora estava se tornando uma resposta. A primeira temporada foi apenas o começo. Agora, a floresta não está mais contida. O silêncio está esperando. Ele sentou na beira da cama e ficou ali por alguns segundos, tentando lembrar se tinha dormido mal ou se simplesmente não tinha dormido. A rotina, como uma maré inevitável, o empurrou para frente. Um banho rápido, o café ainda quente, esquecido sobre a mesa da cozinha. O celular vibrava sem parar com notificações de trabalho, contas a pagar, mensagens que ele não tinha a menor energia para responder. Era só mais um dia. Nada fora do normal, até o momento em que ele percebeu que o apartamento parecia atento. Enquanto escovava os dentes, teve a estranha impressão de que o reflexo no espelho demorava uma fração de segundo para acompanhá-lo. Piscou, confuso. O reflexo voltou ao normal. Obediente. Deve ser o cansaço, ele pensou, tentando afastar a sensação esquisita. No caminho para o trabalho, o trânsito parecia mais lento do que o de costume. Ou talvez fosse ele que estivesse mais lento por dentro, como se o tempo pessoal dele estivesse fora de sincronia com o resto do mundo. As pessoas buzinavam. Os semáforos pareciam demorar uma eternidade para mudar de cor. O mundo parecia exigir mais do que ele tinha para oferecer naquele dia. No escritório, o ar-condicionado fazia um ruído constante, quase um sussurro mecânico, que preenchia o silêncio entre os cliques dos teclados. No começo, era apenas barulho de fundo, fácil de ignorar. Mas com o passar das horas, Júlio começou a perceber padrões. Pequenas pausas no som, interrupções mínimas, como se o aparelho estivesse respirando. Ele olhou para a saída de ar no teto, sentindo um arrepio percorrer sua nuca. Será que mais alguém estava ouvindo aquilo? Ao lado dele, sua colega, Ana, irritava freneticamente e completamente imersa em seu trabalho. Ele pensou em perguntar, mas desistiu. Pareceria loucura. Você está ouvindo o ar-condicionado respirar? Melhor não. Ele tentou se concentrar na planilha à sua frente, mas o som continuava lá, ritmado, quase intencional. Uma pausa, um zumbido. Outra! Pausa! Era quase como um código. Uma mensagem que só ele conseguia decifrar. O dia se arrastava. E a cada hora que passava, o apartamento, o trânsito, o escritório, tudo parecia conspirar em uma sinfonia silenciosa de estranheza. Ele sentia que não estava mais sozinho, mesmo quando não havia ninguém por perto. A realidade estava se desfazendo nas bordas, e algo, ou alguém, estava observando das sombras do cotidiano. A tarde caiu, e com ela, a luz do escritório foi se tornando mais artificial, mais fria. O sussurro do ar-condicionado ficou mais claro, mais nítido. Agora, não parecia mais uma respiração. Parecia uma voz distorcida, metálica, murmurando palavras que ele não conseguia entender completamente. Sílabas soltas, fragmentos de frases que se perdiam no ruído constante. Júlio sentiu o coração acelerar. Ele olhou ao redor. Todos continuavam em suas tarefas, indiferentes. A normalidade dos outros era quase um insulto à sua crescente paranoia. Ele fechou os olhos com força, pressionando as têmporas com os dedos. É só estresse, repetiu para si mesmo como um mantra. É só o estresse do trabalho. Mas a voz não parava. Ela parecia se aproximar, vindo de dentro de sua própria cabeça. Quando ele finalmente arrumou suas coisas para ir embora, o sol já havia se posto, e as ruas estavam iluminadas por uma luz amarelada e doentia. Ao entrar no elevador, o silêncio foi preenchido pelo mesmo zumbido que o assombrou o dia todo. Só que desta vez, a voz estava clara. Ela disse seu nome. Júlio,
Ele gelou, olhou para as paredes espelhadas do elevador, mas só via seu próprio rosto pálido e assustado. As portas se abriram no térreo, e ele saiu correndo para a rua, para o ar frio da noite. Ele não olhou para trás. Não ousou. Sabia que, se olhasse, veria algo que não deveria estar ali. Chegando em casa, ele trancou a porta, as janelas, e se encolheu no sofá, no escuro. O silêncio do apartamento agora era ensurdecedor, pesado. Cada estalo da madeira, cada som vindo da rua, o fazia pular. Ele se perguntava se estava ficando louco, se tudo aquilo não passava de uma criação de sua mente exausta. Mas no fundo, uma parte dele sabia. Sabia que algo tinha despertado. Algo que se escondia nas pequenas falhas da realidade, no reflexo atrasado do espelho, no ritmo da respiração de uma máquina. E agora, essa coisa sabia o nome dele. O celular vibrou no bolso, mas ele não olhou. Não queria mais notificações. Não queria mais o mundo lá fora. Ele só queria que a voz parasse. Mas ela estava lá, no silêncio, esperando. A noite seria longa. E ele tinha a terrível sensação de que não estava mais sozinho em seu próprio apartamento. A história de Júlio está apenas começando. O que você acha que está acontecendo com ele? É estresse? Paranoia? Ou algo realmente sobrenatural está à espreita? Deixe sua teoria nos comentários. Eu quero muito saber o que vocês pensam. Ele tirou os fones de ouvido. O som continuava. Estranho, porque não havia som algum. Não vinha do ar, não vinha dos fones, vinha do ambiente. Era como se o silêncio tivesse aprendendo a se organizar, a tomar forma. Ele tentou ignorar. Se concentrou no trabalho. Digitou. Respondeu e-mails no piloto automático. A tela do computador brilhava, as letras se moviam, mas a mente dele estava em outro lugar. Um lugar muito, muito quieto. Até que um colega de trabalho comentou, rindo, que ele parecia distante. Tá tudo bem, Júlio? Perguntaram. Ele respondeu que sim, claro, tudo ótimo. Mas o corpo dele respondeu outra coisa. Um peso no peito, uma pressão estranha atrás dos olhos, como se um choro estivesse preso ali há muito tempo. E aquela sensação constante, irritante, de estar sendo observado, mesmo que não houvesse ninguém olhando. Era como ter um par de olhos invisíveis cravados na sua nuca, o dia inteiro. Na volta para casa, o prédio parecia diferente. Objetivamente, nada havia mudado. A mesma porta de entrada, o mesmo hall, o mesmo elevador lento. Mas algo estava fora de lugar. As luzes do corredor piscavam num ritmo que ele não lembrava de ter visto antes. As portas dos vizinhos, que ele via todos os dias, pareciam mais próximas umas das outras, como se o corredor estivesse encolhendo lentamente. E o silêncio, de novo, estava lá, pesado, espesso. Dentro do apartamento, ele largou a mochila no sofá e ficou parado no meio da sala. O cansaço do dia pesava nos ombros. Foi então que ele ouviu. Não foi um som alto, não foi uma voz clara. Foi uma ruste. Sabe aquele som que alguém faz quando limpa a garganta antes de falar? Um pequeno ruído de preparação. Júlio prendeu a respiração. E o apartamento respondeu. Um estalo suave veio da cozinha. Depois do quarto. Depois do banheiro. Eram sons discretos, quase imperceptíveis, mas eram coordenados, como se o lugar inteiro estivesse se preparando para algo, se ajeitando. Ele deu um passo para trás, instintivamente. O coração acelerou, batendo descompassado no peito. E então, pela primeira vez, desde que ele saiu daquela maldita floresta, algo ficou terrivelmente claro na mente dele. Aquilo não tinha seguido ele. Não era um monstro correndo atrás dele pela cidade. Era pior. Aquilo tinha esperado. Tinha esperado o cansaço do trabalho. Tinha esperado o acúmulo dos dias, da rotina, do estresse. Tinha esperado o momento exato em que ele já não tivesse mais força para questionar a própria percepção. O momento em que a exaustão o faria duvidar de si mesmo. O silêncio, agora, não era ausência de som. Era presença, uma entidade invisível que ocupava cada centímetro do apartamento. E quando Júlio finalmente conseguiu falar, a própria voz saiu estranha, baixa, quase como se estivesse testando o ar
com medo de quebrá-lo. Ele perguntou, num sussurro: "Tem alguém aí?" O apartamento não respondeu com palavras, respondeu com atenção. Era uma sensação palpável. As paredes pareciam ouvir, o chão parecia absorver o som da sua voz, engolindo-o. O silêncio se fechou um pouco mais ao redor dele, como um abraço frio e apertado. Naquela noite, Júlio não apagou as luzes. Deixou todas acesas. Na sala, na cozinha, no quarto. Uma tentativa fútil de afastar as sombras. E mesmo assim, teve a sensação clara de que algo no escuro estava confortável demais. Como se estivesse em casa. Como se sempre tivesse estado ali. E naquele instante, sem floresta, sem trilha, sem pegadas na terra para seguir, Júlio entendeu a coisa mais assustadora de todas. A segunda temporada daquele inferno não começava com um chamado para a aventura, com um mapa misterioso ou um novo perigo na mata. Começava com uma adaptação. A coisa da floresta não precisava mais da floresta. Ela tinha aprendido, tinha se adaptado ao concreto, ao asfalto, à rotina, e agora o silêncio sabia onde ele morava. Se você sentiu que algo nessa história pareceu familiar demais, talvez não seja coincidência. Aquele sentimento de ser observado quando está sozinho, aquele barulho estranho que você ignora no meio da noite, aquela sensação de que algo na sua casa está fora do lugar. Quantas vezes você já disse para si mesmo que era só o cansaço falando mais alto? Quantas vezes você racionalizou o medo, porque a verdade era simplesmente impossível demais de aceitar? A história de Júlio não é sobre uma criatura de uma floresta distante. É sobre o horror que se instala nos lugares que deveriam ser os mais seguros. A sua casa, a sua mente. O horror que não grita, mas sussurra. O horror que não ataca, mas espera. Ele espera você baixar a guarda. Ele espera você estar vulnerável. E quando você está no seu limite, ele não bate na porta. Ele já está dentro. O que acontece quando o seu porto seguro se torna a fonte do seu maior medo? Quando a sua própria percepção se torna sua inimiga? Júlio agora está preso nesse ciclo. As luzes acesas não fazem diferença, porque o escuro não está do lado de fora. Está na própria atmosfera do lugar. Cada estalo da madeira, cada zumbido da geladeira, cada rangido distante se torna uma pergunta sem resposta. É a casa se assentando? Ou é o silêncio se ajeitando, ficando mais confortável? A parte mais aterrorizante é a impotência. Como você luta contra algo que não pode ver, não pode tocar, não pode sequer provar que existe. Se Júlio contasse isso para alguém, o que diriam? Que ele está estressado, que precisa de férias, que está imaginando coisas. E talvez ele estivesse, mas essa dúvida é precisamente o terreno fértil onde esse tipo de medo floresce. A incerteza é a arma dele. Ela corrói sua sanidade. Um dia de cada vez. Um som estranho de cada vez. Pense nisso da próxima vez que estiver sozinho em casa e ouvir algo que não deveria estar lá. O próximo episódio continua. E o silêncio. Também, não se esqueça de se inscrever para não perder a continuação. E talvez deixe uma luz acesa hoje à noite. Obrigado por assistir.